O Brasil que tem de instituição para fiscalizar não é brincadeira. Vamos lá, falando em Machado, estamos recebendo aqui do Instituto Machado, Rosário Casalnovo. Bom dia, Rosário, tudo bem, querido? Muito obrigado. Tudo bem? Prazer, um bom dia a todos. Boa semana para você. Bom, o nosso assunto hoje aqui é saúde. Vamos falar aqui sobre implantes. Rosário, essa questão do implante nem sempre é uma coisa simples. Eu cheguei aqui e vou fazer um implante. Depende da situação. Comumente fala assim, se tem osso, se a pessoa tem osso. Eu queria que você explicasse o que é isso, essa questão dos tem osso, se é possível, se não é possível, a questão do enxerto ósseo que é necessário. E você, lá no Instituto Machado, está trazendo uma técnica nova. Eu queria que você explicasse sobre isso. Então vamos lá. Para se colocar um implante tem que ter osso, porque ele é fixado no osso, né? E com isso, quem não tem, principalmente na parte superior, a pessoa usa... É muito fino, por exemplo. A maxila, parte superior, ela tem um osso muito esponjoso. É diferente da mandíbula, a parte de baixo do maxilar inferior, que é bem mais duro, né? E em cima, normalmente não tem osso. A pessoa usa dentadura já há muito tempo, ou mesmo perdeu os dentes há muito tempo. Então, tem que se fazer o enxerto para se colocar os implantes. Só que agora a gente conseguiu treinar os profissionais nossos, que são o pessoal que são bucomaxilo, né? Então já são muito avançados na questão da técnica e na habilidade para fazer os implantes. É uma técnica que não usa mais enxerto. Então, o implante é colocado estrategicamente e numa região de osso que são pilares ósseos que tem na face. E uma vez colocado isso, dá para se fixar imediatamente a prótese. Como se fosse assim, fez o implante, já se coloca a prótese imediatamente. É mais o tempo do protético fazer a prótese do que o tempo da cirurgia. Então, por exemplo, no Natal, dá para se fazer o implante e já colocar a prótese antes do Natal. Ou seja, para morder um peru, Pois é. peru de Natal, dá para você começar agora, termina antes. O sofrimento que as pessoas têm com a prótese móvel é muito grande, porque o sofrimento emocional. Chegou um rapaz para mim que ele não comunicou nem a mulher dele. A mulher dele não sabe que ele usa prótese. Ele tem vergonha e trauma de dentista. Porque cada dente que foi extraído é uma dor, é um trauma que se tem. E vai saber lá que idade que começou as extrações, às vezes muito cedo, né? E a pessoa vai adquirindo traumas com a odontologia. E a odontologia, cada profissional interpreta de um jeito, faz um planejamento e às vezes não é tão adequado. Por exemplo, eu falo assim, eu não confio no meu planejamento. Por que eu não confio? Porque nós temos, uma vez que eu tenha total razão, total certeza do meu planejamento, eu boto desconfiança, porque daí eu vou passar para os profissionais para discutir o caso. Então nós temos que ter vamos dizer assim, essa junção de profissionais. No Instituto Machado nós temos 25 anos, fizemos 25 anos agora, o mês passado, e nós temos essa história porque sempre trabalhamos em equipe, em junta de profissionais, para poder discutir os casos, né? E por isso as coisas não são simples como a população pensa. O paciente chega lá, às vezes liga, quanto que é o implante? Como se fosse uma mercadoria, um material que você compra no supermercado. E não é isso, é um procedimento cirúrgico que pode dar certo e não ter rejeição. Às vezes se coloca no osso, ele fixa, mas grande parte do implante está fora do osso, está no tecido mole, que vai inflamar, vai criar... Eu já vi casos assim, Então, de defesa do consumidor exatamente sobre isso aí. E assim, tem que ser pedido a tomografia para se fazer o implante, porque a tomografia é 3D. Por questões de economia e o paciente
rejeitar gastar com a tomografia, ele quer simplesmente uma panorâmica. Mas aí é culpa do próprio paciente, que não quer gastar no exame. E aí com isso, vai arriscar o profissional. Muitas clínicas não pode perder todo o procedimento. É um risco tremendo, mas é um dinheiro investido, e lá a pessoa divide em 24 vezes, né? Então, nada contra essa questão, porque a gente, no Instituto Machado, nós trabalhamos de acordo com a condição financeira de cada pessoa. Porque quem chega lá tem uma condição financeira. Às vezes não tem nada para dar de entrada, às vezes pode pagar um valor, mesmo que seja mínimo, mas a questão é como poder ajudar essa pessoa, entendeu? Porque todo mundo que chega lá está precisando, está com problema. Eu estava ouvindo o Tom Jobim falar do Pixinguinha, contar uma história do Pixinguinha ontem, né? Que eu gosto muito de música. E o Tom Jobim falando que ele trouxe o Pixinguinha para fazer um som, né? Para conversar e tudo mais. E ele não podia mais tocar flauta por causa do dente. Ele só estava tocando piano. O Pixinguinha no piano. Por causa ele estava com problema no dente, não podia tocar flauta, olha só. Um músico dessa qualidade. Nossa. Pois é. E a história do Brasil. Olha, esse teu amigo que conseguiu esconder da esposa que usa prótese, tadinha dela, né? Se ele conseguiu esconder isso durante todo esse tempo, imagino que ele não consegue. Que não é físico. Mas voltando ao assunto. No momento que a gente resolveu o problema dele, que foi aqui, no mesmo dia, ele saiu chorando. Chegamos. Ele chorou de tanta emoção. Deixa eu te perguntar mais sobre essa questão desse implante. Como você acabou de explicando para todos aí, a parte de cima, como é que chama? Maxila. A maxilar. O maxilar, né? Que é o superior. Que é o superior. Não raramente ele apresenta um desgaste, principalmente para quem usou dentadura durante muito tempo, que tirou os dentes há muito tempo, tá com essa falha já há muito tempo. Um desgaste vai ter uma espessura que não é suficiente para colocar no lugar que ele quer. Isso. Porém, com uma técnica diferenciada, vocês conseguem dar a oportunidade para a pessoa de ter prótese fixa através de implante. Exatamente. Aí tem outro implante. Surgiu um paciente também de uma condição sociocultural muito boa, né? A questão sociocultural, eu digo porque a sociedade exige mais da pessoa quanto maior a classe ela está. Quanto mais público, né, ele for, né? Também. E ele não tem osso nenhum, né? Não tem osso, praticamente nada. Não é que ele seja invertebrado, ele não tem possibilidade de um implante. Nessa condição. E aí, não tem condições nem de colocar esse implante que eu falei, nessa técnica que eu falei. Nem essa. Nem essa. Aí existe uma outra técnica que é o customizado, que é um sistema de implante que ele não vai no osso, ele vai apoiado só, ele dá uma sustentação, né? E é preso. Então ele é fabricado para a pessoa, especificamente para a pessoa. Ele tem um custo muito alto, mas a gente consegue fazer. Quem tem plano de saúde, o plano de saúde paga. Cobre. E ele sai e é também feito no mesmo instante. É colocado e já se coloca a prótese. Então a gente fala que é carga imediata, né? Então já faz a cirurgia e já coloca a prótese tudo de uma vez. A gente estava falando aqui, ó, hoje é dia 5, quer dizer, Natal tá bem aí. Você tem menos de 20 dias, 19 dias. Dá nesse prazo para fazer um desses aí? Então, é feito em um dia. Um dia? Em um dia. A questão é o preparatório. A confecção da prótese, né? Então, tem... E sem sentir nenhuma dor, nada? Não fica sensível? Sai lá batendo o dente? É feito uma cirurgia, né? Mas a gengiva, ela é vamos dizer assim, um tecido muito especial. Você pode ver assim, jacaré tem gengiva, peixe tem gengiva. Você imagina o jacaré comendo um peixe. Ele vai se espinhar inteiro, né? Com a boca. Então, essa gengiva que nós temos, ela foi feita entre... É como se fosse a carne e a cutícula. Não tem a cutícula da unha?
é, o material, o tecido é esse, que mais não ou menos. tem muita sensibilidade, tem pouca sensibilidade. E ela é bem dura, né? Então ela foi feita para receber pressão. Tanto é que, se caso a pessoa tenha algum sangramento na boca, pode escovar o dente bem forte ali, vai escovando, mesmo sangrando, depois de 2 dias já acabou o sangramento. Ou seja, a gengiva ela precisa de pressão, ela precisa de atrito. Por exemplo, você vai comer uma maçã, a maçã faz uma massagem na gengiva, entendeu? Então são pressões assim super fundamentais. Então a gengiva ela não tem tanta sensibilidade, e quando se faz as cirurgias corretamente, de uma forma limpa, que não tenha infecção, ela cicatriza muito rápido. Essa nova técnica, para quem não tem não tem estrutura óssea suficiente para um implante, é feito no apoio na gengiva. Não na gengiva, no osso. Mas no osso. Mas de uma por baixo da gengiva. De outra maneira. Por baixo da gengiva, no osso. É fixado no osso, só que ele é uma grade que é construída, e daí rebate a gengiva e apoia a grade toda no osso, assim. Então distribui o peso, só coloca os parafusinhos para poder sustentar a grade ali. Grade. Sai do pino que sustenta quando é um implante único. Exatamente. Então, e daí por isso já se coloca carga imediata. A pessoa sai de lá sorrindo bonito. Quando se faz, quando o paciente opta pelo enxerto, nós temos um processo que vai às vezes 6 meses, 9 meses a 1 ano de procedimentos, né? É uma questão de opção. E nós fazemos todas essas opções, trabalhamos com todas elas, né? Então, a gente vai dando opções para o paciente de acordo com cada situação. Só que essa técnica do implante, aí já não é o customizado mais, eu estou falando do implante normal, que é o customizado tem que mandar fabricar, e o plano de saúde cobre. Esse implante que é feito normalmente, já com apoio em outros lugares, a gente consegue dar carga imediata também, né? Então, essa carga imediata, ou seja, você consegue colocar o implante e já colocar a prótese imediatamente, né? Estamos falando aqui de quem, por exemplo, usa prótese dentária já há muito tempo, etc. e tal. Agora, é evidente que os mais simples também estão lá disponíveis. Quando eu falo mais simples, são os casos mais corriqueiros, que é a pessoa que perdeu um dente. Perdeu um dente só pode fazer através de implante e tal. Exatamente, exatamente. Está à disposição também, claro. Uma coisa importante para ressaltar, sim, porque como a gente estuda a biologia, o organismo, né? Então, a relação da boca com o organismo. Quando se tem uma deficiência mastigatória, a gente vai ter uma série de problemas de saúde. Então, nós temos que saber que a saliva, ela é a principal, o principal momento da digestão. A digestão, 40%, 50% da digestão é feita na boca. E o que acontece? A mastigação vai gerando saliva, por isso que nós não podemos beber nada de líquido durante a mastigação, durante copão a de refeição. suco, assim? Não pode. Se você toma algum líquido, você já forma o bolo alimentar sem a saliva. E por isso tem que ter a saliva no bolo alimentar. Porque daí ela vai... existe a pitialina, que é uma enzima que faz a quebra que já começa a digestão ali. E aí, a hora que cai para o estômago, e no estômago é muito ácido. Então tem que ter esse equilíbrio entre o pH da saliva com o pH do estômago. Senão já começa a causar essa acidez que se tem, né? Então, na verdade, a acidez é um desequilíbrio na questão mastigatória, porque a boca, ela faz parte da digestão, entendeu? Ela é do órgão digestório, que vai da boca até o ânus, que passa por tudo isso, né? Então, se você está falando de estômago, você está falando da boca. De intestino, você está falando da boca. Então, é uma coisa... Só que na boca principia tudo. Se a pessoa tem uma deficiência de mastigação, ela vai já aprender a engolir alimentos sem mastigar. E vai começar a ter problemas
Outra coisa também em relação à idade, porque com o passar da idade a gente passa a ter as nossas enzimas que degradam o alimento, ela passa a ter uma deficiência. Então uma pessoa de 60 anos que come junto com alguém que tenha 18, comendo a mesma comida, ele vai ter uma absorção muito menor do que o jovem. Então ele passa, conforme a situação, ele passa a ter uma desnutrição. Veja só, se a pessoa tem uma deficiência com prótese, ela começa a escolher os alimentos para poder comer e com isso... Mais macios, etc. E com isso ele não está comendo diversidades necessárias para que isso. dão nutrição. Então ele fica sem nutrição, ele fica desnutrido. Mesmo tendo uma alimentação que ele está achando normal. E vai envelhecendo rapidamente, achando que é o processo da vida natural. E não é. Ele está idoso, ele está velho por desnutrição. Olha só. Bom, 7h49 já, chegamos ao final do nosso programa hoje. Quero agradecer aqui ao Rosário, lá do Instituto Machado. O Instituto Machado fica na Miguel Sutil. Fica na Miguel Sutil. Qual que é o número lá? Eu sei ir lá, mas o número eu não sei. Então, fica ao lado do Biglar. Do Biglar da Miguel Sutil. Virando no posto, dá de frente. O primeiro prédio ali, abre duas ruas, né? Abrem duas ruas, quando você vira direito tem duas ruas imediatas. O Rosário está me passando aqui. E a gente quer convidar as pessoas que estão assistindo, porque eu gosto muito da Jovem Pan, porque eu acho o jornal da Jovem Pan um dos jornais que tem credibilidade, porque o país distorceu tanto a questão ética, moral, principalmente da imprensa, né? E eu respeito muito, tenho uma maior admiração pelo jornalismo da Jovem Pan, e por isso que eu estou aqui, investindo aqui, e tenho a maior honra de estar aqui e dizer assim, aqui realmente se fala com credibilidade, né, com coerência, né? Então, e também para quem está ouvindo, eu respeito muito as pessoas que estão ouvindo, porque estão alinhadas com a nossa questão ética e moral. E quero convidar a todos que estão ouvindo, que estão com algum problema aí na questão implante, enxerto, tudo mais, para fazer uma visita no Instituto Machado, que vai ter um atendimento especial, principalmente nessa semana. A gente vai deixar 15 vagas para as pessoas que ligarem agora, para a gente poder ter esse atendimento especial. Para esse número aqui? Isso. O 3623 6066. 3623 6066. 15 vagas. 15 vagas lá para um atendimento especial. E no preço também? Que ligarem agora. E no preço também? Sempre o preço é bom e a gente faz, a gente Obrigado, faz uma Rosário. adaptação no que a pessoa tem de condições, né? Tá feito. Obrigado, Rosário. Um abraço para você. Um abraço, boa semana a todos. Ok.